Quer aprender a desenhar animes e criar seu próprio mangá? Acesse o link na descrição. Macaroni teve sua vida arruinada, porque seus pais foram morar no estrangeiro e agora ele precisa viver na casa da tia em uma nova cidade. Isso poderia ser o destaque do seu verão, porque finalmente ele conhecerá garotas. Ele desce do trem e encontra sua tia, que lhe entrega seu cartão de visita e se apresenta como Tawa Meme Miwa. Miwa acha o nome estranho e se pergunta se é um nome falso, mas ela esclarece que é seu verdadeiro nome e sugere que ele a chame de Jojo. Ele olha ao redor e pensa que tudo parece diferente da sua cidade natal. Jojo olha para trás e dá as boas-vindas a ele à cidade vigiada por alienígenas. Ela diz que eles têm muitas aparições de OVNIs por aqui, então é basicamente a Flórida. Miwa se pergunta se ela é uma fanática por alienígenas, ou talvez uma teórica da conspiração. Eles chegam e Jojo o recebe em seu segundo lar. Neil entra e vê uma pessoa enrolada em um futon. Jojo não explica por que há um sushi humano no chão, que por sorte está vivo. Miwa questiona sua tia, mas diz que está mais do que feliz em viver com ela. Mais tarde os dois jantam, mas o futon ainda está lá. Ele pergunta a Jojo se ele deveria fingir que não o vê e diz que há um objeto distrativo à sua direita. Jojo diz que fantasmas geralmente estão à sua esquerda. Miwa a confronta e diz que ela mentiu para ele. Neen tenta iniciar uma nova conversa e Miwa diz que ela não vive sozinha. Miwa fica irritado e Jojo pergunta se ele tem alguma prova. Ele cutuca o futon e diz que sua prova está aqui. Ele continua cutucando o futon, mas Jojo tenta mudar a conversa. Ele finalmente se cansa, mas o futon começa a bater nele. O futon começa a resmungar bobagens e Jojo traduz dizendo que é um prazer conhecê-lo. Ela diz que esta é sua filha. Miwa pede que ela explique, mas ela o chama de virgem. O garoto pergunta o que aconteceu com o viver sozinho. A garota do futon continua batendo nele e ele agarra o pé dela e atira de volta com tanta força quanto atira seu creme. Jojo diz que os dois vão se divertir morando juntos. Miwa pergunta o que vai acontecer com a coisa em forma de croissant. Ela diz que ele não deveria se importar com ela. A garota do futon continua resmungando e chuta uma cadeira para a mesa. Jojo agarra suas pernas, gira e atira-a na parede. No dia seguinte, Miwa acorda e vai para a escola. Na aula, ele olha ao redor e procura por garotas bonitas. Depois da escola, ele chega em casa e vê o sushi enrolado. Ele se apresenta e diz que agora são primos. A garota sushi diz que a Terra está sendo alvo. Sem saber como responder, Miwa concorda. Ele pergunta se ela é realmente filha de Jojo. Sushi recita a definição de dicionário de primo e diz que Miwa tem a cara de um urso d'água. Ele pergunta o que ela está fazendo aqui e a garota diz que está esperando uma transmissão do universo. Miwa pergunta se ela é louca, mas ela diz que a transmissão terminará em 2 minutos e 7 segundos. A campainha toca e há uma entrega de pizza. Miwa paga pela pizza e a entrega para a garota do universo. Ela diz que o universo é a coisa mais próxima que a humanidade tem para a salvação. Ela volta para o quarto e devolve o dinheiro. A garota Dempa parece entender o conceito de dinheiro. Ele se pergunta como ela vai comer a pizza, mas ela a divide em duas, joga no ar e come. Miwa pergunta o que ela vai fazer com a outra metade, e ela diz que não se importaria de compartilhar. Miwa divide o custo e come a pizza. Alguém liga e Miwa atende. É Jojo. Ela diz que não pode voltar para casa ainda e, portanto, diz a ele que pode comer o que quiser. Jojo o aconselha a fingir que nunca notou a garota e desliga. Miwa coloca a garota em sua bicicleta e a leva para jantar. Ele tem medo de policiais porque certamente os levarão sob custódia por suspeita de sequestro. Ele se pergunta por que nenhum de seus parentes sabe sobre ela. Os dois chegam, mas a garota do futon luta para sair de sua cesta. Miwa a pega, mas seu futon se solta. Para sua surpresa, uma bela garota da lua aparece. Ela é tão bonita que ele pensa que ela é uma alienígena ou princesa. A garota diz que é uma alienígena. Ela cai da bicicleta em cima de Miwa. A garota diz que é uma pacificadora alienígena. Ela diz que sua missão é observar as pessoas desta cidade e destruir provas de contato alienígena na Terra. Miwa pensa que, como ela é muito atraente, medidas corretivas devem ter sido tomadas por Deus contra seu comportamento. Tawaírio diz que o mundo existe dentro de um cubo, que é observado por entidades superiores. Ela diz que eles brincaram com humanos enquanto os enviavam para um universo paralelo para ver como a humanidade reagiria à ideia de uma vida após a morte. Ela pergunta a Neil por que ele está aqui, e ele diz que seus pais se mudaram. Ela pergunta que tipo de contato alienígena ele teve em sua cidade anterior, e ele diz que nenhum. Miwa explica que a Terra é grande, então nem todos os alienígenas visitam o Japão.
Ele pergunta a Síria por que ela continua agindo como se fosse uma alienígena, e ela diz que simplesmente é. Miwa diz a ela que ela ainda tem pedaços de pizza no rosto e limpa. Iryu o tranquiliza dizendo que não alterará sua percepção dele por causa de tal suborno. Ele pergunta o que ela faz durante o dia. Jiryu diz a ele que passa seu tempo destruindo provas do contato da Terra com formas de vida alienígenas. No dia seguinte, ele termina a escola. O garoto vai para sua bicicleta, mas uma garota tem a chance de transferência de Rai. Miwa diz que ela faz isso soar como se estivesse ordenando ele em um dialeto estranho. A garota se apresenta como Mitun Ryuko. Ela pergunta onde ele mora e ele mostra seu mapa. Ela o pega com a boca e o devolve. Miwa percebe que o papel está úmido e pensa que poderia ser seu bálsamo labial ou talvez sua saliva. Ele coloca no bolso, já que os dois têm que ir para o mesmo cruzamento. Ryuko pergunta se ele quer se juntar a ela. Miwa diz sim. Ela coloca seu capacete e diz que é um item mágico que impede que seu couro cabeludo e cabelo sejam arrancados. Ela pergunta se ele vai deixar sua cabeça nua, mas Miwa diz que nua não é geralmente usado para descrever a cabeça de uma pessoa. Ryuko diz que os carros são super rápidos e as bicicletas também. Miwa diz que ele anda devagar, mas a garota diz a ele que ela é insanamente rápida e pode deixá-lo para trás. Os dois começam a correr em suas bicicletas o mais rápido possível. Eles alcançam um semáforo e Ryuko diz que eles desperdiçaram muita energia à toa. Ela diz que gosta desses momentos de juventude e que certamente serão uma ótima lembrança um dia. Os dois seguem caminhos separados e Miwa chega em casa. Ele vê Ariel e seu futon. No dia seguinte, na escola, ele conhece uma garota. Ela diz que é apenas naturalmente alta e não está repetindo o ano. Miwa pensa que ela é um peixe-remo gigante porque de longe ela parece bonita, mas de perto a realidade se instala. Ele diz que as sobrancelhas dela são enormes. Ryuko aparece atrás dele e pede para almoçar com ele. Miwa pergunta se ela é vegetariana, mas ela diz que é frutariana porque quer ser uma garota tropical com suco de frutas correndo pelas veias. Uma garota lhe entrega as notas do clube e pronuncia mal seu nome. Ela diz para ela se desculpar e pronunciar seu nome corretamente. Ela a chama de Huashi e sai. Ryuko diz que havia uma garota que a chamou assim no ano passado. Ela a corrigiu, mas ela disse que Huashi é mais bonito e mais cósmico. Desde então, todos começaram a chamá-la assim. Ryuko diz que a garota abandonou a escola, embora as pessoas digam que foi voluntário, mas ela tem certeza de que é complicado. Ela vai para a reunião do clube e diz que o verá amanhã. Julgando pela personalidade dela, Miwa pensa que ela está ou no clube de teatro ou no time de basquete. Miwa sai e vê o que parece ser um peixe-espada gigante pendurado por um guindaste. Ela pergunta se ele está planejando se juntar a um clube e ele diz que não. A garota diz que todos os clubes tentaram recrutá-la no ano passado, mas todos a rejeitaram. Na semana seguinte, Miwa a pergunta por quê e a garota diz que, quando ela levanta os braços no ar por mais de 10 segundos, ela fica realmente tonta. É por isso que a equipe de basquete, a equipe de vôlei e o clube de teatro desistiram dela, apesar de sua vantagem de altura. Ela pergunta a ele como chamam pessoas como ela, e Miwa diz a fraquinha. A fraquinha diz que também foi arrastada para cima de uma livraria por ser inútil. Miwa acha que ela é apenas preguiçosa. Miwa está animado por ir para casa com uma garota 2 dias seguidos e com garotas diferentes também. Miwa chega em casa e vê a garota do sushi deitada no chão. Ele vai para a cozinha e vê uma pizza meio comida. Isso significa que o interior do futon dela deve parecer um processador de alimentos. O Ivo começa a limpar o rosto dela e rapidamente termina a noite. Ele a coloca em sua bicicleta e parte, já que Iryu conhece o caminho e Miwa não está com seu telefone. Ele confia nas habilidades de navegação dela. Ele se pergunta para onde ela está levando-o, mas ele chega ao mar. Miwa pode ouvir seus passos no cascalho. Ele corre pelo cascalho, mas olha para trás e vê Iryu tentando abraçar o chão. Ele corre atrás dela e a chama de boba. Viva a salva de se afogar. Ele explica para ela que é perigoso brincar em um lugar como esse. Iryu diz que até mesmo ela não sabe de tudo. O garoto pergunta como ela costuma chegar aqui, e Iryu diz que ela voa. Os dois começam a voltar, mas encontram os colegas de Miwa. Ela se chama a Mulher Sanduíche. Miwa acha que parece um nome de um programa de super-heróis ruim. Ela percebe Iryu e a reconhece. Viu-a pergunta se ela a conhece, e a garota diz que ela sumiu por cerca de meio ano. Ela diz que afirmou ter sido abduzida por alienígenas depois de assustar todo mundo. Ela desistiu da escola. Ela pergunta por que eles estão aqui juntos. Iwa diz que são primos. Garota Sanduíche solta uma gargalhada e pergunta se ele vive sob o mesmo teto que ela. Miwa diz que sim e ela diz que ele apenas inventou isso e o chama de espertalhão.
Ela diz para ele esperar até os colegas de classe descobrirem isso, porque isso certamente jogará a classe no caos total. Ela diz que é uma piada e que não contará a ninguém ainda. Neil a pergunta por que ela está aqui e ela diz que foi dar um passeio pelo bairro. Ela gosta de observar o céu noturno, especialmente as nuvens. Neil a questiona a roupa dela, mas ela apenas sentiu vontade de usá-la esta noite. Os dois finalmente chegam em casa. Jojo está comendo a pizza de Ariel na cozinha. Neil a diz que eles acabaram de chegar em casa e ela se surpreende que Ariel estava com ele. Ele pergunta sobre Irio ter sumido no ano passado. Jojo diz que, do ponto de vista dela, ela desapareceu inexplicavelmente. Ela diz que não parecia estar relacionado a um crime na época, embora Aéreo tenha sido encontrada flutuando no mar de novembro. A polícia tentou rastrear sua memória e passos, mas não encontraram nada. Irio não se lembra de nada desses 6 meses, então ela tem amnésia. Neil a pergunta se essa é a razão pela qual ela se interessou por coisas do espaço. Jojo diz que você pulou uma bicicleta no rio de uma ponte enquanto tentava provar sua história, mas falhou. Ela caiu no rio, quebrou a perna e foi hospitalizada. Desde então, ela começou a enrolar um futon ao redor de si mesma, comentando Garota Alienígena da Lua. Chegamos ao final do recap do anime Ground Control to Psychoelectric Girl. Se gostou e quer a parte 2, inscreva-se no canal e deixa seu like. Minha nota para esse anime é 5 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.